O que são os discursos do Lacan? Olá, eu sou o Guilherme Esteves, sou psicólogo e psicanalista lacaniano. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre a teoria do Lacan dos 4 discursos. Você já ouviu falar aí do discurso do mestre, do universitário, da histérica e do analista? Cada um deles aí expressa uma forma de organização do laço social. Ou seja, de como os sujeitos se relacionam e se colocam por meio da linguagem e se posicionam aí diante do saber, do desejo e também da verdade. Não se preocupe, aqui nós vamos explorar aí tudo isso de uma forma bem didática, com exemplos práticos aí de aplicações na vida cotidiana e também na clínica. Entender esses discursos é entender aí os jogos de poder, os modos aí de sofrimento do ser humano, de como que a gente se organiza, e principalmente como que a psicanálise se posiciona aí de uma forma ética nesse cenário. Vamos nessa? Lacan ele desenvolve a teoria dos discursos no seminário 17, como uma maneira aí de poder articular a estrutura do sujeito com o campo do social. Como que a gente se socializa, sabe? Como que a gente se posiciona aí em diversas modalidades. E acaba se afastando bastante da ideia de que o discurso é apenas uma fala, uma comunicação. Para Lacan, o discurso é um modo de gozo, uma forma aí de organizar a posição subjetiva de cada pessoa e os lugares de enunciação, de que lugar que eu falo dentro de cada uma, tanto das estruturas quanto na vida cotidiana. Cada discurso aí, ele é formado por 4 posições que se alternam, rotativas: o agente, o outro, a verdade e a produção. O que cada uma dessas coisas produz, cada um desses discursos produz. Esses elementos aí, eles giram em torno de 4 lugares e formam aí diferentes efeitos, conforme o discurso que a gente assume. Não se trata aí de tipos de personalidade ou estilos de fala, mas dos modos de funcionamento aí da linguagem, que atravessa as nossas relações, as instituições e até mesmo os nossos sintomas. É uma forma de mostrar aí como que o inconsciente não está só na clínica, mas também nas formas como nos organizamos aí socialmente. Os discursos que a gente assume, determinados papéis sociais, em determinados momentos da nossa vida. O discurso do mestre é aquele que organiza aí a autoridade, o poder, a imposição aí e também essa ordem. Fala a partir do lugar da verdade. Nesse discurso aí, o sujeito se coloca aí como um agente e é ele quem comanda, usando aí um saber representado aí pelo outro, para poder produzir alguns efeitos. É aquele discurso que estrutura o domínio, o comando, a exigência. Lacan ele nos dizia aí que toda sociedade começa sob o discurso do mestre. É o discurso de que faça isso, seja aquilo, obedeça. A partir dessa autoridade. O mestre ele não precisa de saber tudo. Ele apenas ocupa esse lugar da autoridade. Por exemplo, neste momento, estou assumindo um certo discurso do mestre, falando qual é a verdade aí sobre Lacan, sobre essa teoria do discurso. É um lugar que eu estou ocupando neste momento. Qual a produção disso? Um sujeito dividido, alienado, que acaba respondendo aí à ordem do outro, o conhecimento do outro, mas com certo sofrimento, de não se apropriar disso, de não produzir algo. É esse discurso aí que aparece, por exemplo, nas escolas tradicionais, no ambiente corporativo, na relação hierárquica, de uma forma geral, que tem esse lugar da criação da autoridade, na política, por exemplo, autoritária. O discurso do mestre é aquele discurso que funciona até que ele passe a entrar em crise. Em qual momento que ele entra em crise? Quando eu alieno o outro com esse discurso do mestre, de que apenas eu detenho a verdade, o outro se rebela, porque o outro tem dentro de si uma certa construção subjetiva daquilo que é verdade para ele. Já no discurso universitário, quem fala é o saber. Eu uso o saber de um outro. A ciência, a academia e até mesmo o especialista. Esse discurso usa o saber como agente e direciona a fala para um objeto,
o sujeito do saber. Por exemplo, nesse vídeo, quando eu cito Lacan, eu utilizo aí da autoridade do Lacan para me fazer uma certa autoridade, percebe? É um discurso que parece muito neutro, mas também acaba produzindo aí efeitos de poder. Podemos até entrar em Foucault. É o discurso típico aí da técnica, da burocracia, das instituições, que colocam o saber como uma forma aí de estabelecer um controle sobre o outro. A escola aí que acaba transformando o aluno em um determinado número. A medicina que vê o paciente apenas como diagnóstico. A psicologia que padroniza aí o sofrimento. O discurso universitário ele pode parecer muito progressista, sabe? Mas muitas vezes ele reproduz o mesmo funcionamento autoritário aí do mestre, só que disfarçado de uma certa neutralidade para o bem comum, para ensinar, para muitas outras coisas, sabe? Então, o discurso universitário ele se apropria desse saber e constrói uma certa relação imaginária de que isso daqui é o ideal, de que se apropria do discurso de um outro grande mestre. O Lacan ele ironiza esse discurso, porque ele produz esse discurso produz algum saber, mas muitas vezes ele não escuta o sujeito, é um saber que ignora completamente o desejo e acaba apagando aí a singularidade de cada um. Um discurso do mestre, vou te dar um exemplo. Quando você abre um Instagram, por exemplo, e você vê uma nutricionista falando que a nutrição informa que ela está se apropriando desse saber da nutrição e falando você deve beber água, tantos litros de água por dia, você deve dormir determinada quantidade de horas, sendo que cada sujeito tem, a priori, aí, tem em si uma forma de um certo funcionamento máximo. E aí ela coloca essas regras, por assim dizer, não como eu estou dizendo que eu sei da verdade e tudo mais, mas que a verdade da nutrição, que a verdade da medicina, que a verdade da psicologia é essa e aquela. Estabelece lei, ordem, regras, estabelece a relação com a verdade a partir de algo institucionalizado. Então, hoje, por exemplo, temos muito uma questão de utilizar a ciência para falar em nome dela. A ciência diz que deve-se dormir 8 horas por noite. Se você não dorme 8 horas por noite, mas olha, cada um tem um funcionamento ótimo e máximo a partir dos seus próprios horários, a partir da sua própria existência, seu próprio funcionamento. Eu, quando eu durmo 8 horas, eu não funciono tão bem. Quando eu durmo 6, 7, eu funciono de uma forma muito melhor, muito mais saudável e coerente com a minha existência, com a forma que eu me posiciono e me localizo no mundo. O discurso da histérica, ele inverte completamente essa lógica da verdade, da certeza. Aqui quem fala é um sujeito dividido. Mostra a cisão, a falta, o buraco no outro. A histérica nesse lugar é do discurso, tá? Não é de uma mulher histérica, no senso comum de como que as pessoas entendem isso. É uma posição subjetiva de um certo questionamento e uma posição em frente ao desejo, frente à falta. Então, histeria não é necessariamente de uma mulher. Temos também muitos homens com uma estrutura histérica de se organizar aí na vida. A histérica, ela interroga aí o saber, provoca o outro, exige respostas de todas as formas possíveis, mas que jamais a satisfaz completamente. Esse discurso ele é essencial, na verdade, para o avanço aí do saber, porque ele gera movimento, fura o saber já estabelecido. A dúvida, o questionamento, apontar aí a falta. Mas ele também produz aí muita angústia, porque a demanda é insaciável. A demanda de quem estabelece esse discurso está sempre questionando tudo o tempo inteiro. Na clínica aí, é o sujeito que diz: ninguém me entende, quero saber quem eu sou, me diga o que fazer. Mas ele se recusa a qualquer resposta total dessa sua demanda. A histérica, ela deseja saber, mas inconscientemente ela sabota essa própria relação de saber. Ela quer desconstruir esse grande mestre, esse grande outro. E esse impasse revela aí algo extremamente fundamental.
qual a verdade do sujeito, que é sempre parcial. E o desejo, ele nunca se realiza por completo. No desejo, é marcado sempre pela falta, por querer mais. Então, sempre que a gente atinge algo da ordem do nosso desejo, a gente estabelece aí um novo desejo, até para que a vida tenha movimento. O discurso do analista, ele é o mais radical, porque ele suspende completamente o saber, algo de uma certa curiosidade, de não ter essas certezas pré-estabelecidas. O analista, ele ocupa o lugar aí de objeto A na teoria do Lacan, objeto causa de desejo. E deixa aí que o sujeito dividido possa falar e possa se localizar. Não é o analista aí quem conduz, ensina, orienta, assume esse discurso de mestre ou essa crítica da posição histérica nesse sentido. Ele escuta e pontua. E com isso ele possibilita aí que o sujeito possa se confrontar com a sua própria verdade. Não assumir a verdade dos outros, mas o que a gente constrói a partir da nossa experiência, da nossa vivência. Esse é o único discurso que não impõe. Ele escava, ele busca, ele procura, aprofunda. Por isso o discurso do analista ele é completamente subversivo. Ele não promete uma solução, ele sustenta o não saber. E é justamente por isso que ele produz deslocamentos aí extremamente profundos. Na clínica, esse discurso ele permite que o paciente saia dessa posição histérica e possa ir assumir a responsabilidade pelo seu próprio desejo. Seja consciente ou seja inconsciente. Se responsabilizar pela sua vida, pelas suas escolhas, pelo seu próprio funcionamento. O analista não vai oferecer sentido. Ele sustenta esse vazio para que o sujeito aí crie um novo modo de se dizer. Esse é o lugar da psicanálise. Esses 4 discursos, eles não são estáticos. Uma pessoa não assume somente um discurso o tempo todo na sua vida. A gente circula entre eles aí o tempo inteiro. Às vezes, somos o mestre que exige, que manda. Outras vezes, o acadêmico que explica. Em outros momentos, a gente assume uma posição histérica de questionar tudo. E com sorte, muita sorte, também a gente pode ocupar um pouco esse lugar do analista. Poder escutar o outro sem julgar, poder se escutar sem julgar. O mais importante é poder perceber que cada discurso ele produz efeitos diferentes. Por exemplo, um casal em crise ele pode estar preso aí no discurso do mestre. Você tem que mudar. Ou até mesmo mais no discurso da histérica. Você nunca me escuta. O erro está em você. Olha, você me prometeu isso, mas não cumpriu. A gente assume muito esses lugares, esses papéis, essas estruturas aí, né? Um professor ele pode muito bem se iludir aí, por exemplo, no discurso universitário e poder esquecer que há sujeitos na sala que produzem algum saber a partir daquilo, que tem questionamentos em relação a isso estabelecido. O maior problema aí é quando a gente fica fixado num discurso só e a gente não consegue circular entre eles. E a análise, ela nos ajuda exatamente a poder reconhecer esses modos, os discursos que a gente assume, e escolher como é que a gente quer se posicionar. Porque todos esses discursos são extremamente importantes para o desenvolvimento, para a gente poder se localizar, interagir com a vida. Por exemplo, hoje vivemos muito sob o domínio do discurso universitário, muito disfarçado aí de uma certa inovação. Por exemplo, temos coaches que ensinam fórmulas de como que devemos fazer, que horas devemos acordar, estabelece algumas regras a partir de estudos científicos ou coisa nesse sentido. Temos influencers que parecem ter a resposta pronta para tudo que a gente quer saber e não quer saber. Temos também a educação, que finge uma certa neutralidade, mas que molda o sujeito aí aos padrões de desempenho estabelecidos pelo MEC, seja lá, institucionalizados. É um saber muito instrumentalizado aí para poder manter um gozo. Ao mesmo tempo, vemos muito aí uma certa hiperprodução do discurso aí estéreo
nas redes sociais. Quantidade de questionamento, indignação, sempre permanente, mas muitas vezes aí sem uma certa escuta real. Muita fumaça, muito questionamento, um certo questionamento por questionar. O discurso do mestre, ele ressurge muito na política, que está se tornando cada vez mais autoritário. O discurso do analista, esse praticamente não aparece, porque ele não se vende, não é vendável, não gera like. Mas, na real, é o único capaz aí de operar mudanças subjetivas. Poder escutar o outro, poder fazer um processo de construção da própria subjetividade. Por isso, a psicanálise ela continua aí tão necessária, porque ela propõe uma escuta aí fora do mercado dos saberes prontos e pré-estabelecidos, somente a partir de uma relação de consumo. Consumo nos amplos sentidos, tanto no consumo financeiro monetário, quanto no consumo de conteúdo de uma forma geral. De ser, de estar no lugar só de escutar e obedecer aquilo que o outro impõe de alguma forma. Seja a partir desse discurso do mestre, seja a partir do discurso universitário, ou até mesmo do discurso da histeria, né? Que é essa questão dessa crítica. Mas o que eu posso produzir enquanto saber sobre mim? Sobre o mundo, de como que eu interpreto, de como que eu me posiciono, de como é que eu vivencio as minhas relações, como que eu lido com a falta, com o saber e com o meu desejo. Na clínica, os discursos eles se tornam ferramentas muito importantes aí, potentes para a gente poder realizar a nossa leitura. Um sujeito que chega aí reclamando do chefe pode estar aí num certo discurso histérico. O outro aí que repete regras e não sabe muito bem aquilo que sente, talvez esteja muito identificado aí a um certo discurso universitário, do que o outro estabelece que é o certo para eu fazer de alguma forma. O sintoma ele se torna assim legível quando a gente identifica o tipo de laço que sustenta esse sintoma. O trabalho analítico ele é poder escutar aí esse discurso, não para poder encaixar em categorias, mas para poder abrir brechas. Esse movimento em cada um desses discursos, deslocar de um discurso para o outro. Quando o sujeito ele percebe que pode sair aí do lugar de quem cobra e passar a se escutar, algo dentro dele muda. A clínica ela não vai oferecer respostas prontas sobre o que o sujeito deve ou não fazer, mas ela oferece deslocamentos. Sim, deslocamentos de discurso. E os discursos, eles são mapas muito importantes para poder localizar onde que o sujeito está mais enlaçado. E mais ainda, para poder perceber que é possível se reposicionar, ter uma outra posição de discurso frente à própria vida. Sustentar esse desejo e poder se reinventar. Vou colocar aqui uma gravação, por exemplo, simulando um atendimento de como que essas mudanças, esses deslocamentos de discurso são extremamente essenciais no processo aí de análise. O exemplo que eu estou colocando aqui. No primeiro momento, o paciente ele está no discurso do mestre, de que ele sabe a verdade. A partir dessa primeira intervenção, ele vai assumir o discurso universitário, que é o quê? O saber que vem do outro. Eu aprendi com meu pai. E ele vai promover um outro, a intervenção vai promover um outro deslocamento, que é o discurso estéril. Nosso objetivo na psicanálise é estericizar o discurso do nosso paciente, para que aí ele possa se implicar das suas próprias questões. Estericizar, na verdade, o seu sintoma. Porque o discurso da histérica, ele é o que faz buscar, questionar. Então, a partir daí, pode promover um certo deslocamento para o discurso do analista, que é um momento que o paciente pode tentar duvidar um pouco, quebrar um pouco essa sua relação imaginária com essa afirmação, com esse sintoma, de alguma forma, e poder fazer o quê? Uma outra construção de como que ele vai se relacionar aí, qual o sentido que ele vai dar para esse sintoma, que não seja esse que está te causando tanto sofrimento.
Espero que fique bem claro. Vamos testar esse formato? Na verdade, doutor, homem que é homem, ele não chora, não. E de onde você aprendeu isso? Meu pai tá certo, ele sempre falou isso, que homem não chora, não. Seu pai nunca chorou? É, mas se bem que eu já vi ele chorar. Por que ele me dizia que não podia chorar? Se eu já vi ele chorar. Não faz sentido. Olha só. E você, doutor? Você também chora, não chora? Como é que é isso? Você é homem, né? E pra você? Você sente alguma vontade de chorar? Olha, não sei. Talvez sim. Será que vem em mim uma vontade de chorar? Será que isso que meu pai falava me travou aí de alguma forma? Para concluir por aqui, deixo uma pergunta aí para vocês. Qual o discurso tem falado mais alto na sua vida? Qual o discurso que toma uma certa intensidade, uma certa frequência maior aí no seu dia a dia? Você se impõe como mestre, tenta acumular um certo saber como universitário, ou questiona aí sem escuta, como a histérica? Ou será que você escuta aí como um analista? Essa posição do analista. Esses 4 discursos, eles nos atravessam uma grande frequência. Nenhum é bom ou ruim em si, eles todos são extremamente importantes de como que a gente se articula. Mas entender a sua lógica nos ajuda aí a poder localizar e transformar a nossa forma de estar no mundo. Promover esses deslocamentos de discurso é promover os deslocamentos reflexivos. E qual que é a nossa posição em relação às coisas? A vida. Se esse vídeo fez algum sentido aí para você, deixa aqui nos comentários. Qual discurso você mais reconheceu em si? Compartilhe aí com um amigo. Quem sabe informando qual tipo de discurso predomina aí na forma como nos relacionamos com o nosso desejo, com o poder, com a verdade e com o outro. Talvez de alguma forma, a partir dessa identificação, ele possa ter algum tipo de deslocamento de discurso e produzir um novo sentido. Até o próximo encontro.